Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro de educadores neste momento de pandemia, né? Então, eu sou a Camila, diretora do Centro Universitário Senac Campos do Jordão, e em parceria, né, com a Marta, a gente realizou esse projeto de educadores para que a gente possa bater um papo toda quinta-feira sobre os nossos desafios, sobre as nossas dúvidas, sobre ideias, inovações, e que a gente possa discutir neste momento, durante este momento de pandemia, né? A gente acredita muito que a educação é um vetor desde sempre para o desenvolvimento, mas principalmente num momento de crise, num pós-crise, entendemos que este é o sustento para que a gente possa passar por ela e recomeçar, né? Ou ter um novo começo, vamos dizer assim. Esse momento é um momento, a gente já passou por diversas fases deste momento de pandemia e educação. Estamos já quase 60 dias com atividades online. Então, primeiro momento, a gente acaba tendo um pouquinho de aversão, né? Depois a gente começa e nessa versão a gente acaba ficando estressado, a gente acaba ficando um pouco em dúvida das nossas competências, um pouco em dúvida se a gente vai conseguir manter o desenvolvimento dos alunos. Por outro lado, as pessoas estão passando também um momento de aversão, que é em relação a questão psicológica, né? O medo, a angústia, todo esse distanciamento social, as notícias, diversas notícias, a gente em dúvida do que acreditar, e esse é um momento que a gente acaba comparando esses processos de gestão, de mudança, que precisam ser rápidos e necessários, né? A gente acaba comparando como até um processo de luto, né? Então a gente rejeita e depois a gente começa a se adaptar, né? A olhar por um outro ângulo, a se preparar, a discutir, a construir em conjunto e até ter uma visão otimista, até muito mais otimista do que um próprio equilíbrio, né? E aí, passando essa curva, né? Então, a gente está lá embaixo, na rejeição, a gente sobe, vai para o extremo do otimismo, que também não é bom, porque a gente começa a deixar de olhar para os detalhes, a querer se encontrar de novo com as pessoas e esquecer um pouquinho da gravidade dessa questão da saúde. E aí a gente começa a entrar num momento estável, que é o momento de equilíbrio, que é o momento que a gente consegue olhar como um todo para as oportunidades e para os desafios desse momento e, obviamente, escolher para que a gente olhe sempre para as oportunidades, né? Todo momento gera uma oportunidade, oportunidades de reflexão, oportunidades de acolhimento, oportunidades de empatia. Mudou drasticamente nossa rotina. Eu, por exemplo, estou 100% remotamente. Minha equipe também, a gente não tem equipe, é muito esporádico ter equipe no local. Então, fora isso, em casa, né? Então, num distanciamento social e utilizando da tecnologia, que ainda bem, né? Que ela está aqui para nos ajudar. A gente costuma dizer que a gente não está em atividades de educação à distância, a gente diz que a gente está em atividades remotas, né? E aí, qual é a diferença, né? Tem muitas, mas algumas delas é que a atividade à distância, normalmente ela é bem planejada, preparada, com design, aulas gravadas, tudo organizado, e independe da presença do professor, muitas vezes.
e para um grande número de pessoas, né? E quando a gente ativa essa possibilidade de atividades remotas, é uma atividade síncrona, que é o que a gente está fazendo aqui, todo mundo ao mesmo tempo, que pode ter um bate-papo, uma interação com um grupo de pessoas menores, que é a nossa turma, nossa sala de aula ou nossa escola, e tudo modifica. Então, os professores aqui, professor Wagner, né, nosso professor do técnico em administração, o professor e coordenador Vinícius, né, que é o nosso coordenador de educação profissional, vocês já devem ter tido contato com ele. Eles vão também falar um pouquinho disso, dessas nossas mudanças, dessas nossas práticas, e obviamente que nunca é uma receita de bolo, nada do que a gente vê que seja 10 dicas para ter sucesso cabe para todo mundo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as receitas de bolo. A gente precisa provocar reflexão, a gente precisa entender nosso contexto, entender nossa sala de aula, entender o perfil dos nossos alunos, a infraestrutura que a gente tem, mas tudo é possível, né? A gente sabe que vão ter desafios, a gente precisa ter cuidado, né? Porque o presencial aparentemente é algo muito mais controlável, né? Então, não deu certo uma coisa, a gente já pega outra, já consegue, já se adapta. Virtual, se a rede cair, tenho que ter um plano B, o Vinícius vai falar por mim, Wagner vai estar lá, a equipe vai ajudar, mas é isso, a gente tem que passar por isso, e uma das grandes palavras, né, que fica neste momento é o acolhimento, é a flexibilidade, é a calma, a tranquilidade, né? São palavras assim que a gente precisa manter no nosso dia a dia, e a empatia. Então, eu espero que seja realmente um bate-papo. Eu quero agradecer profundamente a Marta, que é nossa parceira há muitos anos, toda a equipe que está aí, agradecer vocês pelo tempo de vocês, e espero que a gente tenha uma tarde gostosa de muitas trocas, com todos nós educadores, né? Então, vamos bater um papo sobre esses processos e, obviamente, refletir sobre a realidade de cada um. Gostaria de verificar se a Marta está aí, se ela gostaria de deixar algum recado, de falar alguma coisa. Marta, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela parceria. Camila, a Marta ela está aqui nos acompanhando, mas ela pediu para agradecer, mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp pedindo para agradecer as suas palavras, né, e pela parceria que a gente tem, né, com a Secretaria de Educação e o Centro Universitário Senac Campus do Jordão, né? Acabou de me mandar uma mensagem aqui. Ótimo, muito obrigada, viu, Marta? É sempre um prazer tê-la como uma grande parceira do Senac, e vamos conversando. Pessoal, quem quiser mandar dúvidas, por favor, pode abrir o microfone, pedir a palavra. A gente está numa live, então não é possível acessar o chat neste momento, né? Mas assim, o Vinícius e o Wagner dão uma pausinha, vocês abrem o microfone, falam, não há necessidade de abrir a câmera se não quiserem. E durante, né, a live, se vocês não estiverem falando, a gente pede por gentileza que vocês deixem os microfones desligados, tem uma barrinha cinza aí no aplicativo, para que não haja interferência de som, né? Eu também vou desligar minha câmera, para que também a qualidade fique melhor e os nossos queridos educadores possam conduzir essa atividade. Muito obrigada, tenha uma excelente tarde, pessoal. Até mais. Legal, Camila. Muito obrigado, viu, pelas palavras. Eu também fico muito feliz com essa parceria, já é o nosso segundo encontro, né? Pessoal, boa tarde a todos, né? Deixa eu me apresentar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu trabalho no Senac com a Camila, né? Atuo como coordenador de cursos na área de educação profissional, a Camila é nossa diretora, né? E nós temos a presença aqui também do Wagner, que é o professor que dá aula nos cursos técnicos, curso técnico em administração. Ele vai falar
pouco mais, vai se apresentar para a gente, né? Mas eu quero dizer que é uma grande alegria a gente ter esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Já é o nosso segundo encontro, fruto dessa parceria que a Secretaria de Educação de Campos do Jordão tem com o Centro Universitário Senac Campos do Jordão, esse encontro ele só é possível que seja realizado, né, por conta desse mundo virtual que nós temos, né? Então a gente pode assim, olhar para esse momento como uma grande oportunidade de aprendizado e usufruir das possibilidades, né? Cada um de nós estamos nas nossas casas, assim, espero que nós estejamos nas nossas casas, né, cada um de nós, e participando de um momento coletivo, de um compartilhamento de boas práticas para atividades à distância, né? Esse que é o título da nossa atividade. Pessoal, nós programamos essa atividade da seguinte forma, né? Nós faremos uma apresentação de algumas boas práticas que nós utilizamos nos cursos do Senac, de acordo com as ferramentas que nós temos, né, de diversas modalidades, algumas virtuais, algumas ao vivo, né, interagindo ao mesmo tempo com alunos, algumas tarefas que os alunos têm que realizar e entregar, e falaremos de alguns aplicativos, né, e nós pensamos numa proposta em que as perguntas elas viessem ao final da apresentação, né? Então, nós pensamos aqui numa possibilidade que é o seguinte: vocês podem mandar as dúvidas via WhatsApp, que é uma outra ferramenta importante que as pessoas utilizam muito no momento, né? Mande, por favor, para o Douglas, que faz parte do suporte, do apoio, né? O Douglas vai passar o número aqui para a gente, e aí vocês podem mandar as dúvidas, e aí ao final a gente responde essas dúvidas, tudo bem? Aí a gente já vai aliando mais uma outra ferramenta, além do Teams, né? A apresentação pelo Microsoft Teams, a apresentação em si é pelo Microsoft Sway, que a gente vai falar um pouco mais, o professor Wagner e eu, como é que usa o Microsoft Sway, e as perguntas elas podem vir pelo WhatsApp, tá? Douglas, você gostaria, por gentileza, de compartilhar o número para que as pessoas possam enviar as perguntas? Vinícius, boa tarde. Então, o WhatsApp vai aparecer daqui a pouco aí na tela, tá, pessoal? Podem mandar, é um número comercial mesmo para a gente receber esses questionamentos, tá? Então, o número está disponível, 12997054494. Podem me mandar os questionamentos, eu já respondo em tempo real e no final respondo o que recebi. No final eu passo aí para a equipe que está conduzindo a atividade. Legal, Douglas. Aproveito também, Vinícius, só para dar um recado, essa atividade ela está sendo gravada. Tá ótimo, Douglas, muito obrigado pelos recados, né? Então, pessoal, vamos fazer dessa forma, né? Passaremos agora, então, para o início da nossa apresentação. Eu gostaria, pessoal, de me apresentar um pouco melhor, porque toda vez que começa, que eu estou ali como aluno, assistindo uma aula, uma apresentação, eu fico curioso para saber quem é a pessoa que está ali me ensinando, quem é o professor, né? Então, no começo da nossa apresentação, nós temos uma apresentação um pouco mais detalhada, né? Então, meu nome é Vinícius Yaranabeshima, minha formação, pessoal, é na área de psicologia, eu sou psicólogo, né? Atuei durante alguns anos na clínica, no consultório, atendendo crianças, jovens, adultos, terapia em grupo, de casal, né? Atuei durante psicólogo por alguns anos, e depois eu comecei a trabalhar na área social, né? Eu trabalhei em algumas instituições como a Fundação Casa, que é uma instituição que o Senac também tem parceria hoje, para ministrar cursos, né? E comecei a trabalhar no Senac em 2009. Nessa época eu ainda atendia como psicólogo na clínica, mas eu percebi que minha carreira foi se direcionando mais para a educação do que para o lado da psicologia. Então, eu fiz algumas especializações na área de psicologia e também na área de educação, né? Entrei no Senac em 2009, então esse ano eu fiz 11 anos de casa, né? Nesse mês de maio, inclusive, né? Eu estou trabalhando no Senac há 11 anos, eu entrei como professor, como docente de cursos na área de gestão e negócios, aprendizagem, cursos livres, cursos técnicos, e há 2 anos eu passei a atuar como coordenador de cursos na área de educação profissional e também atendendo pelo SAAP, né, que é o Serviço de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico, que é um serviço que os centros universitários do Senac têm, que os campi têm, né, de dar um apoio psicopedagógico ao aluno,
de forma individual ou até de forma coletiva para toda uma turma, né? Como a Camila citou, né? Nós temos algumas questões emocionais que precisam ser trabalhadas, né? Então, nesse momento, nós estamos vivendo um momento de transição e é importante a gente olhar para as nossas emoções, porque elas interferem no nosso dia a dia, no nosso comportamento e no nosso bem-estar, né? Então, eu tenho a honra de participar desse serviço que o Senac disponibiliza, né? E também um orgulho muito grande de trabalhar com o colega Wagner, que é o professor que vai conduzir comigo essa atividade. Eu vou deixar que o Wagner se apresente também um pouco melhor. Wagner, passo a bola para você. Vinícius, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí nos vendo, participando nesse bate-papo. É uma alegria muito grande também, Vinícius, poder estar aqui com você, a equipe que está aí por trás nos auxiliando também, para esse bate-papo de hoje, né? Então, como o Vinícius falou, meu nome é Wagner, né? Eu sou formado em administração de empresas, com especialização em gestão de pessoas também. Sou professor no Senac, né, de cursos técnicos e qualificação profissional na área de gestão e negócios. Fui empresário da área educacional por quase 10 anos, na cidade de Caçapava, aqui no Vale do Paraíba, próximo. Eu moro em São José dos Campos, né, mas estou em Campos, aí no Senac. Hoje eu tenho uma microempresa de eventos, né, que eu também sou músico, gosto de arte popular, então também atuo, né, nessa área, aí, nas horas vagas. E hoje estou aqui para a gente fazer esse bate-papo, para trocar essa experiência, falar do que nós fizemos nesse tempo e funcionou, das nossas descobertas nesse tempo. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Vinícius. Que é isso, é um prazer, Wagner, um prazer estar aqui contigo e com todos os educadores, né? Somos todos educadores aqui nesse momento, vivemos a mesma situação de ter que lidar com os alunos à distância, né? Pensando nos recursos, nas possibilidades que nós temos e que eles têm também, né? Então a gente vai compartilhar um pouco do que a gente vive no Senac aqui, né, Wagner? É isso aí. A gente tem, né, pessoal, nessa live, como acontece à distância pelo Microsoft Teams, às vezes a gente tem um delay, né, que é um tempo entre a imagem aparecer, né, e a nossa fala acho que vai até mais rápido, né, Wagner? Agora sim, né? Agora está aparecendo aqui para mim. Você? Legal. Então, pessoal, nós temos 2 tipos de atividades, e são termos que agora estão mais na moda, né, que são as aulas síncronas e assíncronas. Bom, vamos comentar um pouco, vamos conversar sobre essas 2 modalidades de atividades. Então, as atividades síncronas são aquelas aulas, atividades em que a interação entre o professor e os alunos, ela acontece em tempo real. Então, o que diz que uma atividade é síncrona ou assíncrona é a questão do tempo, né? Então, quando os alunos e o professor, eles estão conectados ao mesmo tempo, num ambiente virtual, a gente diz que é uma atividade síncrona, como essa que está acontecendo aqui, né? Essa é uma atividade síncrona, onde nós todos estamos conectados ao mesmo tempo, trocando informações em tempo real, né? Então, nós temos como, por exemplo, uma webconferência ou as lives que acontecem com a interação do público e conversa via chat, onde o professor lança uma pergunta e os alunos já respondem em tempo real, né? Então, as aulas síncronas, elas dizem respeito a atividades que acontecem ao mesmo tempo, né? Nós temos também uma outra modalidade que são as aulas assíncronas. As atividades assíncronas são as atividades e aulas que acontecem no tempo dos alunos, né? Não acontecem no mesmo tempo em que o professor manda a informação, não é em tempo real, né? Acontece em um outro momento, como por exemplo, em fórum, né? Onde tem uma página onde o professor coloca uma pergunta, né, e os alunos vão respondendo, dando as opiniões, ou através das pesquisas e interações que eles fazem, vão alimentando ali naquele fórum, que é uma página que vai sendo alimentada com o passar do tempo, né? Então tem o e-mail também, quando a gente manda um e-mail para uma pessoa,
a gente imagina que a pessoa vai receber, pode receber naquele determinado momento que nós mandamos, ou pode demorar um pouco mais para responder, então são atividades assíncronas, né? Aquelas em que não acontecem ao mesmo tempo, a comunicação não acontece ao mesmo tempo, de uma ponta até outra, tá? Então é importante que a gente saiba que nós temos esses dois tipos de atividades, né? E aí, tem uma pergunta para que vocês reflitam, né? Tem esse símbolozinho verde com o telefone que todo mundo já conhece, é o aplicativo, né? Bem popular há alguns anos já, o WhatsApp, né? Quem não tem WhatsApp, né? Quem tem telefone celular e não tem WhatsApp, né? Hoje em dia muitas pessoas, principalmente no Brasil, né? Acho que o Brasil é o país que mais utiliza o WhatsApp, com uma frequência muito grande, né? E também nós utilizamos para as aulas, para as atividades educacionais. E a comunicação pelo WhatsApp é uma comunicação síncrona ou assíncrona, né? Ela acontece em tempo real ou ela não acontece em tempo real, né? Então fica uma pergunta para a gente refletir, né? Na verdade, não vou pedir a interação de vocês, aí é importante que cada um pense, se vocês quiserem mandar as opiniões de vocês pelo WhatsApp, que o Douglas colocou, fiquem à vontade, mas o que acontece? O WhatsApp, ele pode ser uma ferramenta que a gente utilize de forma síncrona, ou ele pode também ser utilizado de forma assíncrona, né? Por exemplo, quando eu mando uma mensagem de texto para uma pessoa, né, uma mensagem de texto, pode ser que a pessoa receba no mesmo momento ou não. Então, essa é uma troca assíncrona, né? Mas às vezes são criados momentos de interação, de troca, como um chat, né? Onde o professor manda uma pergunta num determinado horário, no horário da aula, por exemplo, né, a aula que seria presencial, que nós já estamos à distância, então ele manda uma pergunta e espera que os alunos interajam naquele momento, né, e aí passa a ser uma atividade síncrona, ou seja, todo mundo está ali ao mesmo tempo, online, conectado no WhatsApp. Pode ser também utilizado, né, através do WhatsApp, uma conversa de vídeo, ou aquela troca de mensagens de áudio também, em tempo real, né? Então a gente considera como uma possibilidade de atividades síncronas, né? Então o WhatsApp, ele tem diversas funções, né? A gente às vezes não explora bem as possibilidades que o WhatsApp tem de mandar anexos, de mandar vídeos, mensagens de áudio, e olha que estão ampliando mais ainda, né? Parece que tem uma proposta de que tenha uma conversa que possibilite que a gente faça uma conversa com várias pessoas, como alguns aplicativos que a gente vai falar daqui a pouco, que possibilitam, né, uma conversa, uma reunião com várias pessoas, como a que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Bom? Wagner? Oi, Vinícius, legal. Olha só, pessoal, retomando a fala da Camila, né, ali no início, nós não vamos trazer aqui receita de bolo. Até porque cada um tem uma realidade diferente, a realidade dos alunos, a nossa realidade. Então, o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje são experiências que a gente teve durante esses 2 meses, coisas que a gente tentou, não funcionou tão bem, coisas que a gente tentou e funcionou, hoje a gente está usando. Então, realmente não existe uma receita de bolo, e a gente está descobrindo no dia a dia. Mas essa situação online, né, essa mudança que houve, é um desafio, né, pessoal, para todo mundo. É um mundo desconhecido para muita gente. Eu, particularmente, mesmo tendo trabalhado durante 5 anos numa grande faculdade como tutor de cursos EAD, então o mundo EAD, para mim, não era tanta novidade. Mas o fato de você preparar aulas, fazer aulas online, muda tudo. Então, assim, é um mundo desconhecido, eu acredito que para a maioria dos professores, para nós, é um grande desafio. E a gente teve que mudar isso bem rápido, né? Então, quais desafios a gente encontra? Por exemplo, a gente pode começar pela questão da estrutura, né? Que estrutura a gente tem? Se você tem um notebook, você tem só um celular, e o aluno, mesma coisa. Normalmente, no nosso caso, os nossos alunos do Senac, eu diria que quase 90%, eles participam, assistem aula e fazem atividades pelo celular, né? E aí outra questão da estrutura é a conectividade, né? Muitos alunos não têm Wi-Fi, ou até os professores, de repente a gente não tem Wi-Fi, a gente utiliza os dados do telefone, que nem sempre são os melhores, né? Então esse é um grande desafio. Outro desafio, conhecimento tecnológico, né? Às vezes nós não conhecemos as ferramentas, existem
várias ferramentas, eu vou mostrar aqui várias ferramentas que a gente pode usar para essas aulas, né, para essa interatividade, e às vezes falta um pouco de conhecimento, e a tecnologia às vezes nos assusta, não é? Eu que estou passando dos 50, então nós vivemos uma época em que nós não tínhamos internet, na década de 90, quem nasceu antes de 90 sabe o que é isso, é um mundo diferente, então às vezes essa questão da tecnologia também nos assusta. A própria adaptação, né, para esse novo modo de fazer, essas novas formas de interação, a mudança no processo de ensino, aprendizagem, né? Tudo isso é um mundo desconhecido, é um mundo que a gente não está acostumado e nos causa medo, nos causa uma certa apreensão, mas nós temos sempre diante de uma dificuldade, nós temos duas opções, ou a gente senta e chora, ou a gente encara e faz da forma que a gente pode, da melhor forma. Eu acredito que a segunda sempre é a melhor. Né? E falando aí em mudanças, nova forma de interação, até coloquei aqui uma foto que eu mandei para os alunos no final de semana sobre o trabalho, né? De umas formas diferentes de fazer as coisas, para surpreendê-los, tal. Então, eles tinham um trabalho para entregar e eu mandei uma foto pelo chat aqui, né? Depois eu vou mostrar mais coisas aqui para frente. Mas então ficam esses desafios, né? Como que a gente vai superar todos esses desafios, né? Que para alguns pode ser grandes desafios e para outros talvez não seja um desafio assim tão grande. E aí, quando a gente foi montar esse bate-papo, ou pensar nesse bate-papo, nós começamos a imaginar cenários diferentes. O que nós vamos colocar aqui nesse nosso bate-papo, né? Nessa nossa experiência? Porque nós podemos encontrar vários tipos de estrutura. De repente, o professor pode ter um notebook, um computador, ou não ter isso, só ter um celular. Né? O aluno, como a gente falou, mesma coisa, notebook, computador. E eu diria para vocês, pela experiência dos nossos alunos, são poucos que têm, né? A maioria realmente é pelo celular e a conexão, às vezes, nem é pelo Wi-Fi, é pela conexão de dados mesmo do celular. Né? Mas existe uma forma da gente superar tudo isso. Existem formas da gente vencer e fazer um bom trabalho. Né? Então, qualquer um desses cenários que você tenha, que seja o seu cenário, né, nós vamos dar aqui opções que você pode realizar o seu trabalho. É claro que se você tiver uma grande estrutura, um ótimo notebook, uma ótima conexão, tudo isso vai facilitar. Mas o fato de você não ter isso também não impede que você faça um bom trabalho. Tá? E é isso que a gente vai mostrar aqui. Então, vamos lá. Como o Vinícius disse, nós estamos falando de dois tipos de aula, síncrona e assíncrona. Quando nós falamos de uma aula síncrona, eu estou aqui no meu computador, o aluno está do outro lado ao mesmo tempo, e aí eu vou desenvolver a minha aula. E a primeira pergunta é, né, como que eu vou fazer isso? Que ferramentas eu tenho para poder fazer essa aula online? Então, tem várias ferramentas. Nós temos o Google Hangouts, que é grátis, é gratuito, né, pessoal? É fácil de usar, ele tem algumas limitações de número de pessoas na sala, mas é o que a gente chama de videoconferência ou reunião, né, eu consigo usar. Me parece que o Google também liberou o Google Meet até o final de julho, que na verdade, ele funciona como o Google Hangout, mas você pode colocar mais pessoas e ele tem algumas funções a mais. Hoje à tarde, hoje pela manhã, eu até acessei o Google Meet, é muito simples. Você abre o site lá e você, na hora, inicia uma reunião e aí é só convidar as pessoas através de e-mail, seus alunos, por exemplo. É muito simples de usar. Pode, a princípio, para alguns, parecer um bicho de sete cabeças, mas a partir do momento que você se propõe a entender e utilizar a ferramenta, não é nenhum problema muito grande, dá para se usar. Temos o Microsoft Teams, é o que nós usamos no Senac, porém é uma ferramenta que ela é paga, né? O Senac tem uma conta com a Microsoft, mas é uma ferramenta incrível, onde você consegue colocar lá trabalhos para os alunos, consegue colocar arquivos, enviar propostas de trabalho, fazer reuniões, aulas por ali, as aulas são gravadas. Eu esqueci de comentar, na questão anterior do Google, você também consegue gravar essa reunião, essa aula sem problema nenhum. Né? Então tem essa ferramenta, o Teams, que ela funciona muito bem, com interação, e você pode criar canais diferentes, salas de aulas diferentes para cada turma,
mas ela tem essa questão de ser uma ferramenta paga, ela não é gratuita. Temos o Skype, eu utilizei o Skype, né? Nós tivemos uma questão, logo que a gente virou para online, houve um sobrecarregamento na Microsoft, e aí o Teams ficou um pouco instável, hoje não temos problema nenhum, né? E aí eu tive que migrar no meio, os alunos tentando entender como funcionava o Teams, a gente teve que migrar para o Skype, mas funciona muito bem. Eu fiz várias aulas pelo Skype, ela grava, os alunos interagem, e também é uma ferramenta gratuita. Só que aí, tanto o professor quanto os alunos têm que instalar um aplicativo, ou no celular, ou no seu notebook. Temos o YouTube, transmissão ao vivo, né? Que você também consegue fazer uma transmissão, o YouTube também é gratuito, só que aí tem a limitação de interação, que os alunos só conseguiriam interagir pelo chat ali do YouTube. Mas você consegue fazer uma transmissão. Ontem mesmo nós fizemos uma transmissão de um evento do Senac pelo YouTube, né, ao vivo, e funciona muito bem. Também já fica gravado no YouTube essa aula, por exemplo, que você possa fazer. E o Zoom, né, pessoal? O Zoom talvez seja conhecido aí de uma grande maioria, é uma ferramenta gratuita também, em que você conseguiria fazer a aula. Ela tem algumas funções bacanas, de ter várias telas em que você consegue enxergar ali quem está participando daquela reunião, daquela aula. É uma ferramenta também gratuita. Então, essas são as ferramentas, é claro que tem outras também, mas essas são algumas das ferramentas que você poderia utilizar para poder fazer a transmissão das suas aulas de forma síncrona, ao mesmo tempo seu aluno lá e você aqui, como a gente está fazendo aqui, ok? Aqui eu coloquei algumas fotos, até eu pedi para os alunos me enviarem, na verdade é print que eles deram na tela de algumas aulas nossas. Nós fizemos, né? Aula até, como eu sou músico, em algumas aulas eu até toquei, a gente faz de tudo, né, pessoal, para ter uma aula mais interessante. Né? Então aqui um aluno que printou aí a tela, né? Fez uma cópia da tela do celular dele enquanto estava assistindo a aula. É uma aula em que eu trouxe um convidado, né? Essa pessoa aqui embaixo é um convidado para participar da aula, enfim. Então é possível, né, por qualquer uma dessas ferramentas, você fazer a sua aula. Aí, pessoal, nós vamos para os recursos, né? Que recursos eu posso usar nessa transmissão? Uma coisa, o que eu falei primeiro, é que ferramenta você usa para transmitir as suas imagens, a sua aula, para que as pessoas possam te ver e interagir. Agora eu quero falar um pouco de alguns recursos que você pode usar durante a aula. Recursos que vão deixar a aula mais interessante, recursos que vão fazer com que a aula não fique só daquela mesma forma, você falando o tempo todo, e são recursos que eu utilizei na aula, e funcionam muito bem. Eu vou começar pelo primeiro recurso, que é um site gratuito, Mentimeter, e eu vou até abrir aqui, e eu vou até propor um desafio agora. Eu vou criar uma apresentação, vocês vão entender como funciona isso. É uma ferramenta em que eu crio como se fosse uma pesquisa e os alunos podem responder na hora pelo celular e você já vai vendo os resultados. Então eu queria combinar com vocês, ia pedir para vocês, para a gente ver como funciona essa ferramenta, e eu vou pedir a interação de vocês já já. Então eu vou criar uma apresentação rapidamente aqui, ó, uma nova apresentação, tá? Vou colocar um nome aqui, teste. Eu vou criar uma apresentação. Então, a ferramenta está criando, é uma ferramenta gratuita, tá, pessoal? Diretamente no site. E aí, eu posso escolher qualquer um tipo de resposta. Eu vou escolher esse aqui, que é em nuvem, vocês já vão entender já por quê. E vou colocar a questão, por exemplo, aqui. Qual a sua maior dificuldade com aulas online? Em 2 palavras no máximo. Tá certo? Aí tem algumas configurações aqui, né, que depois vocês podem ver. E aí eu vou aqui em apresentação, olha só. Então, o que o aluno vai fazer nesse momento, eu vou pedir para que vocês façam. Se você estiver no seu celular ou no seu computador, acesse esse site aqui, mente.com. E aí ele vai pedir um código, aí você vai colocar esse código, 488320. E aí você vai colocar uma palavra
que represente para você qual a maior dificuldade que você tem com aulas online. No máximo 2 palavras. Vou pedir para vocês interagirem, que as respostas vão começar a aparecer aqui na tela. Vamos lá? Vamos dar um de aluno, então? Vocês agora são alunos e eu estou propondo essa atividade aqui. Então, acessem mente.com e coloquem esse código, 488320. Podem acessar, pessoal, e começar a responder. Vamos ver se funciona, se a gente consegue por aqui. Já começaram a chegar as informações. Olha que bacana. Atratividade, interação, legal. O Wagner, professor. Oi. Eu gostaria de compartilhar que acho interessante que nós estamos falando de aplicativos, ferramentas que podem usar pelo celular, né? Exato. Porque às vezes vem uma questão, mas como é que eu vou dar aula à distância se eu não tenho um notebook, eu não tenho um computador, né? Mas a gente está falando de uma interação pelo celular. Até mesmo por conta do nosso público, nós percebemos que os alunos, a maioria não tem computador, não tem notebook, né? E nós trabalhamos também com o mesmo público que os professores da rede municipal atendem, né? Inclusive, nós já tivemos, né, alunos do auxiliar de escritório também, que vieram direto de uma escola municipal, né? Então, a gente está falando de interação pelo celular, né? Inclusive, esse site a gente pode usar pelo celular também, né? Mas exato, é isso aí, Wagner. Vou deixar você falar sobre as palavras que estão vindo, bem interessante, hein? Não, é legal, e assim, exatamente isso, né? Aquilo que a gente fala, quando a gente pensou nesse bate-papo, todas essas ferramentas são ferramentas que a gente consegue, os alunos conseguem acessar pelo celular, o próprio professor para fazer isso pelo celular, e sem problema nenhum, né? Porque a gente sabe que esse é o cenário que a gente vai encontrar, né? E olha só, as pessoas estão respondendo, tivemos 10 respostas. Essas palavras que aparecem um pouco maior são palavras que se repetiram, né? Então, a gente está vendo aqui que, até o momento aqui, 10 pessoas responderam. A maior questão é interação, talvez a maior dificuldade, mas a gente tem aqui distração, pobreza, interatividade, prender atenção, comprometimento, desafio, acesso, timidez, atratividade, olha que legal. Concentração, inovação. Olha que ferramenta. Aliás, pessoal, essa é uma ferramenta que eu utilizo bastante também, mesmo presencialmente. Por exemplo, para fazer uma pesquisa, né, em sala de aula, é muito simples. Eu lanço isso em sala de aula e os alunos começam a responder e já vai. Quantos por cento escolheu tal alternativa, quantos outra, né? Então, é uma ferramenta gratuita e muito bacana. Olha só, 14, 15 pessoas começam a chegar, né? Interação ganhando aí de goleada, né? Por isso que interação está com uma palavra um pouco maior. Legal, pessoal. Podem continuar respondendo, não tem problema, depois a gente pode até voltar, mas eu vou voltar aqui. 16 pessoas, continua mesmo interação na frente. Para a gente continuar, mas podem continuar respondendo. Vocês veem que tudo que vocês estão respondendo está chegando aqui na hora, né? Isso aqui é online, é muito bacana, né? E é gratuito, como a gente falou. Legal. Vamos lá voltar à nossa tela aqui, então. Temos outras ferramentas, né, pessoal, que a gente pode usar durante as nossas aulas online. O PowerPoint, por exemplo, nosso conhecido PowerPoint, né? Eu acho que eu não preciso nem falar muito, acho que todos vocês, pelo menos a maioria, deve conhecer essa ferramenta da Microsoft, e que eu também uso, né? Não uso só ela para não ficar sempre da mesma forma, mas também uso o PowerPoint nas aulas online, porque em todas aquelas ferramentas que eu apresentei, você consegue compartilhar a sua tela, como eu estou fazendo aqui agora. Então, você consegue usar essa ferramenta. O YouTube, eu sempre utilizo vídeos, né, do YouTube, porque como eu estou compartilhando a minha tela, eu consigo colocar vídeos aqui para rodar e os alunos assistem de lá. Claro, vídeos curtos, né, não dá para você colocar vídeo muito comprido, mas, de repente, um vídeo no YouTube que está dentro do assunto que você está tratando, você pode colocar ali durante a aula, que também quebra um pouco o gelo, de ficar sempre da mesma forma. Mapa mental, também utilizo sempre nas aulas para variar. Tem alguns exemplos aqui de mapa mental, e eu utilizo essa ferramenta aqui, o Xmind.
Vou mostrar para vocês uma aula que eu tenho aqui montada, por exemplo. Uma aula, na verdade, foi uma live que a gente fez para empresários de campus, e aí, para que a gente pudesse acompanhar o assunto, pessoal, olha que bacana, essa ferramenta XMind é gratuita, né? O assunto era gestão de custos na crise. E aí eu coloquei os vários tópicos desse assunto, né? Panorama atual, caixa, custos, enfim. E aí eu vou abrindo tópico por tópico, assunto por assunto, explicando. Visualmente eu acho que fica bacana para os alunos, fica fácil para a gente poder ter uma sequência do que a gente está falando e não se perder. Então, por exemplo, vou começar falando sobre gestão de custos, vou começar com o panorama atual. Então eu abro aqui o panorama atual, eu tenho lá os itens, ó. Cenário de retorno parcial, eu coloquei uma anotação aqui para que eu não esquecesse, ó. Otimista, 45 dias, né? Pior situação, 120. Então, eu vou abrindo aqui, ó. Aqui tem mais algumas coisas. Terminei esse tópico, eu fecho, vou para o tópico seguinte e vou interagindo. É uma outra forma de eu fazer a minha aula e não ficar somente no PowerPoint, passando lá. Então, eu posso usar essas ferramentas juntas, né? Na mesma aula, eu posso usar as duas coisas. XMind, pessoal, é gratuito, tá? Você consegue baixar esse aplicativo e usar sem problema na internet. PowerPoint a gente já viu. E uma ferramenta que eu estou aqui em fase de namoro com ela, né? Comecei a usar aí, acho que algumas 2 semanas, é o Sway. É uma ferramenta gratuita também. Se você tiver uma conta de e-mail da Microsoft, Hotmail, Outlook, qualquer uma dessas contas, você consegue acessar o que é o Sway. Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, por exemplo, ela é feita toda no Sway. É uma alternativa ao PowerPoint, digamos assim. Mas só que ela, talvez, não seja a melhor colocação, mas é uma ferramenta que eu posso fazer apresentações, que eu posso fazer boletins, e ela tem uma facilidade muito grande de uso, e ela abre um campo muito grande para que eu possa trabalhar com os alunos. Outra vantagem é que cada Sway que você faz, isso fica na internet, isso fica lá guardado. Então, você pode acessar de qualquer lugar a qualquer momento, né? Vou mostrar para vocês um Sway que eu fiz para os alunos como uma tarefa que eles tinham que realizar. É essa aqui, ó, organização de documentos nas pequenas empresas. Então, eu coloquei aqui nesse Sway um pequeno texto, coloquei aqui um vídeo do YouTube que tinha a ver com esse assunto. Logo depois, eu coloquei os slides da aula que eu tinha feito com eles. Olha só, os próprios slides que eu tinha usado na aula, no PowerPoint, eu coloquei dentro desse Sway. Então, o aluno pode acessar e rever esses slides aqui. Coloquei um vídeo explicando qual era a atividade, né? Nesse caso, era uma proposta para que eles imaginassem uma empresa e como eles iam trabalhar a organização da documentação dentro dessa empresa. Então, o aluno, dentro desse Sway, ele acessa esse vídeo também. E, por último, eu coloquei um questionário, né? Então, nesse questionário, ele vai me responder algumas perguntas que têm a ver com o assunto que a gente está tratando, e as respostas desse questionário me chegam numa planilha Excel. Pessoal, tudo isso está no arquivo só. Eu montei essa atividade no Sway e enviei um link para o aluno pelo WhatsApp. Então, o aluno clica nesse link no WhatsApp e ele abre dessa forma aqui. Esse Sway, ele tem uma interface amigável que a gente fala. Então, no celular, fica da forma que está aqui. O aluno consegue ver perfeitamente. Então, olha que bacana. Num só arquivo, eu mandei vídeo, mandei slides que ele já tinha visto, mandei um vídeo que eu gravei e mandei um formulário para o aluno responder. Pessoal, é uma ferramenta gratuita, é muito legal para você montar uma atividade um pouco mais complexa. Né? E também uma apresentação, como eu estou fazendo aqui, né? Essa apresentação está gravada num Sway que eu fiz. Né? Então, todas essas são ferramentas que você pode utilizar durante a sua aula. Olha só, já tivemos 20 respostas aqui no na nossa pesquisa, e a interação continua ganhando aqui, né? Então, vamos lá. Outra coisa que você pode fazer, e eu faço sempre, hoje, por exemplo, eu tenho uma aula à noite, às 19 horas, com curso técnico de administração, e vou trazer uma amiga minha, que é uma empresária também, para falar sobre organização de tempo, né, porque ela tem uma visão diferente. Então, você pode convidar para suas aulas outros professores,
amigos que você conheça ou pessoas especialistas em áreas distintas, não é? Alguém para falar sobre a experiência de uma determinada área. Na aula de segunda-feira para uma turma, eu trouxe a equipe que trabalha na biblioteca do Senac para contar sobre a experiência deles, sobre a organização de documentação. Então, também foi muito legal. Então, isso tudo, pessoal, muda um pouco a sua aula, para não ficar só você falando, ficar tudo do mesmo jeito. Então, traga convidados para a sua aula, e vou falar para vocês que os alunos gostam muito, porque eles ficam muito interessados em perguntar, em interagir e conhecer um pouco mais dessas pessoas. Bom, então, eu falei de alguns recursos, falei como você transmite a sua aula, né? E aí isso para aulas síncronas. E aí, quando a gente fala de aulas assíncronas, que são aulas gravadas, eu vou gravar aulas para enviar para os alunos. Posso fazer isso também? Posso, às vezes eu faço isso, exatamente para mudar. Eu faço, por exemplo, 2 semanas eu faço aula lá, todos os alunos assistindo de forma síncrona, e aí um dia eu resolvo, não, eu vou gravar uma aula, e aí vocês assistem essa aula gravada e vai ter lá uma atividade para fazer, exatamente para mudar um pouco a forma de fazer as coisas. Você pode gravar essa sua aula pelo celular. Hoje todos os celulares têm uma definição muito boa, então você pode gravar sem problema nenhum um vídeo, né, com a sua aula. Se você tiver uma filmadora, melhor ainda, né, você pode gravar essa aula sem problemas. Através do seu notebook, você liga o seu notebook, tem a câmera, tem alguns aplicativos que você grava a tela do seu computador, né? E você pode fazer uma aula muito bacana, gravada na sua casa, sentado de frente ao seu computador. Em qualquer caso desses, pessoal, você tem que prestar bastante atenção na questão da iluminação, tá? A iluminação pesa muito. Se você puder ficar de frente para uma janela que entra luz natural, a gravação fica muito melhor. Eu, por exemplo, estou de frente de uma janela aqui. O dia está começando a escurecer um pouco mais, né? Estou aqui em São José dos Campos, mas essa claridade que vem da janela já ajuda muito. Ou se você tiver o computador, como eu disse, o notebook, você pode gravar essas aulas assíncronas. Então, diferente, aqui eu estou falando de aulas gravadas que você vai enviar para o aluno. Diferente do que a gente falava antes, que eram aulas ao vivo, em que você transmitia e os alunos interagem na hora. Bom, fiz a gravação dessas aulas assíncronas. Eu posso também editar esses vídeos, ou não. Depende da minha vontade de trabalhar com as ferramentas, depende da minha disponibilidade, e tem algumas ferramentas pelas quais eu posso fazer isso. Por exemplo, o Windows Movie Maker. Normalmente quem tem computador instalado o Windows, essa ferramenta, ela normalmente já está instalada no computador. Ali você consegue cortar o vídeo, cortar alguns pedaços, colocar algumas legendas. É claro que essa ferramenta ela tem algumas limitações, não é uma ferramenta de edição profissional, mas ela tem a vantagem de ser muito simples e você conseguir colocar o que é necessário, uma legenda, cortar o vídeo e salvar depois. Tem alguns outros programas que aí já são pagos, né, mas você tem mais recursos, Filmora, Sony Vegas, e tem aplicativos para celular também que você consegue editar os seus vídeos. Eu coloquei aqui esse KineMaster, eu até ia pedir para o Vinícius, não sei se ele podia falar mais um pouquinho, Vinícius. Me parece que é a sua esposa que usa esse aplicativo, é isso mesmo? Ah, sim, professor Wagner, eu gostaria de compartilhar. Eu tenho um case de sucesso aqui em casa, né, que no caso, que é a utilização do KineMaster. A minha esposa também é educadora, ela é professora, e ela está se desenvolvendo, né? Ela teve, na verdade, está por obrigação, né? Teve que migrar para as atividades à distância, como todos nós que estamos na área de educação, né? Estamos ainda na ativa trabalhando, teve que começar das aulas à distância. E aí ela foi percebendo que um dos temas que interessariam para os alunos, né? Como ela era formada em artes e história, né? Então, o projeto que ela está trabalhando com os alunos tem a ver com um desenvolvimento nas interações à distância, né? Então, os alunos estão conectados nas redes sociais, eles mexem, assistem muitos vídeos pelo YouTube, no WhatsApp,
jogam pelo celular, então vivem conectados ao celular. Quem trabalha com alunos sabe que essa é a realidade, quem tem filhos mais ainda, que é difícil tirar o celular da mão deles, né? Então minha esposa pensou que talvez fosse atrativo ensinar os alunos a trabalhar com edição de vídeos. E aí ela foi atrás, pesquisou e descobriu esse aplicativo chamado KineMaster. É um aplicativo gratuito que dá para ser usado nos celulares, né? É só você baixar ali pela Play Store para quem tem Android, né? Baixa o aplicativo KineMaster e ele é muito intuitivo, né? É simples de usar, não precisa quebrar muito a cabeça para descobrir as funções. Claro que tem a questão da habilidade também, né? Que é usar de uma forma bacana e aí exige treino e dedicação, né? Mas quando o aluno ele passa a se interessar pela ferramenta e ele tem um objetivo, que é virar um youtuber, por exemplo, né? Que é o novo jogador de futebol, né? Antigamente os meninos queriam ser jogadores de futebol, agora a gente quer ser youtuber, influenciador, né? Então, quando ele tem o objetivo de, eu quero ter muitos seguidores no Instagram, quero fazer vídeos legais, TikTok, né? Agora tem o TikTok aí, né? Quem não conhece, vá atrás, né? Porque os jovens estão já no TikTok. Então, quando o aluno ele tem esse interesse, ele vai atrás e começa a mexer na ferramenta, né? E minha esposa acabou tendo alguns retornos muito legais, assim, de alunos que utilizaram as ferramentas que ela mostrou, que ela apresentou, e eles fizeram coisas incríveis, assim, né? Então, eu deixei essa dica aqui, né, quando o Wagner e eu começamos a montar, eu falei, Wagner, coloca o KineMaster aí, porque é um aplicativo que é um dos principais aplicativos também de edição de vídeo para o celular, justamente por ser gratuito e pela simplicidade no uso, né? Então, recomendo para quem tiver interesse aí, né, em se aprimorar na edição de vídeos, pense no KineMaster como uma possibilidade, né? Legal, bacana, Vinícius. Olha só, pessoal, a nossa ideia aqui hoje é lançar, a nossa proposta aqui é lançar ideias, lançar opções, né? E aí cada um vai adaptar isso à sua realidade, né? Nós não tínhamos condições aqui, ou não temos, de explicar cada ferramenta uma a uma, né? Como funciona, porque a gente não teria nem tempo hábil para isso. Mas a gente está lançando várias ideias e tudo isso que a gente está falando são coisas que nós testamos e fizemos. Né? Então, coisas que funcionam e levando em consideração aquilo que o Vinícius falou, a questão da estrutura. Né? Olhem só, com o celular e com um aplicativo desse, você consegue gravar uma aula inteira, por exemplo, uma aula de 1 hora, você faz 4 vídeos de 15 minutos, edita nesse aplicativo e envia pelo WhatsApp ou outra forma, que eu vou falar da forma de envio aqui. Então, assim, não existe formas que a gente não consiga fazer, seja qual for a sua estrutura. E seja qual for a estrutura que o aluno tem também. Pode ser a menor estrutura possível, é claro, ele precisa de uma conexão com a internet. Aí não tem jeito, um celular, um computador ou um notebook. Mas qualquer que seja a estrutura dele mínima, é possível. Agora, se você tem uma grande estrutura, se você conhece de edição de vídeo, conhece de vídeo, muito melhor. Isso aqui você vai tirar de letra, né? Mas não é todo mundo que tem essa possibilidade. Bom, então eu gravei o meu vídeo, eu editei o meu vídeo, agora eu preciso enviar esse vídeo para os meus alunos, porque nós estamos falando de aula assíncrona, aula gravada. Então, que opções eu tenho? Eu tenho, por exemplo, o Google Drive, né, pessoal, que é gratuito. Eu coloco o que a gente chama de nuvem, né, hospedar os seus arquivos em nuvem. Então, eu vou pegar o meu vídeo, colocar no Google Drive, todo mundo tem uma conta no Google Drive, se você tem celular, com certeza você tem, coloco o meu vídeo lá e envio o link para os alunos para que eles acessem. Simples. Posso enviar para o WhatsApp? Posso. Somente a questão é que o WhatsApp ele tem algumas limitações de tamanho, né? Se eu não me engano, eu posso enviar arquivos até 16 megas. Então, pode ser que eu tenha que dividir o meu vídeo, a minha aula, se ela for muito grande, em vídeos pequenos, para que eu possa enviar para os alunos pelo WhatsApp. Mas também, eu posso enviar pelo WhatsApp, mas de outra forma, que é o que eu utilizo muito. Eu posso pegar o meu vídeo, ao invés de colocar no Google Drive, por exemplo, colocar no YouTube. E aí eu pego esse link do YouTube e envio para o aluno pelo WhatsApp. Aí ele clica nesse link e vai abrir no YouTube. E o YouTube, pessoal, assim, mesmo os alunos nossos que têm poucos dados no celular, eles conseguem acessar o YouTube. Se eu não me engano, algumas prestadoras desse serviço até a utilização do YouTube não consome dados.
eu não sei quais são, não saberia falar agora, mas pelo YouTube funciona muito bem. E a outra vantagem é que você tem essa aula gravada lá, né, no seu YouTube. Você pode colocar ele como privado ou não listado, então somente quem tem um link consegue acessar, então funciona muito bem. Então você grava o seu vídeo, edita ou não, se for preciso, e envia para os alunos dessa forma, através do Google Drive, pelo WhatsApp ou pelo YouTube, ou um link através do WhatsApp também. Qualquer uma dessas formas, você consegue fazer com que o seu aluno acesse as aulas, né? Sem problemas. Bom, e a proposta de atividades, né? Porque nós temos as aulas e aí a gente precisa propor alguma coisa para que o aluno faça. Presencialmente, a gente já sabe como fazer isso, né? Trabalhos em grupo, trabalhos individuais, para que o aluno possa exercer na prática aquilo que a gente conceituou, aquilo que a gente está discutindo. Então, o que eu faço? Cada vez eu peço tarefas de formas diferentes. Já pedi para que eles me enviassem vídeos, fazendo, por exemplo, eu tive um convidado que veio falar sobre um dia sobre processo de coaching. E aí eu pedi para que eles me enviassem um vídeo gravado do celular, dando parecer deles a respeito do que eles entenderam, se eles gostaram ou não, enfim, fazendo um comentário a respeito disso. Eu posso pedir em forma de textos, né, para que eles façam algum trabalho escrito no Word, aí o aluno vai falar, e é o que mais acontece, e a gente tem que considerar isso. Não tenho Word, eu só tenho celular, ou no celular é muito difícil escrever no Word, eu tenho que baixar o aplicativo. O que você faz? O que eu faço, professor? Pega o seu caderno, pega uma folha, escreva, tira uma foto e me envia pelo WhatsApp. Tá ok. Pessoal, a gente precisa achar formas de que esses alunos participem. Ele não tem o Word, escreve, tira uma foto e me envia. Claro, uma foto bem clara, bem nítida e ok. Eu vou conseguir entender, vou ver qual foi o parecer dele, não sei que tipo de atividade você faz, aí cada um precisa pensar na sua atividade. E funciona, fiz isso, os alunos mandavam, porque eu tenho alunos que realmente têm uma conexão muito ruim de celular, e o celular ele não consegue, o que acontece é que às vezes ele não consegue instalar aplicativos no celular, né? Então, não tinha como ele instalar, por exemplo, um Word. Então, fez dessa forma. Google Forms, pessoal, você é gratuito também lá no Google, você entra lá e cria um questionário. Os alunos, você manda o link para o aluno, ele entra lá, responde, as respostas podem ser de alternativa ou escrito, tudo isso aparece numa planilha Excel para você simplesinho, bonitinho, sem você gastar nada, isso é gratuito. Você pode fazer como uma prova com alternativa, ou você pode pedir para ele um texto para ele escrever, e simplesmente você manda um link para ele pelo WhatsApp. Link no WhatsApp, na minha opinião, é o que mais funciona com os meus alunos. Eu mando o link, eles clicam e abrem ou um formulário, ou abrem um Sway, como eu estou falando aqui, ou outra coisa qualquer. Eu posso mandar PDFs também para os alunos, né, pessoal, como textos, ou até livros. Tem alguns livros gratuitos em PDFs, né, tomem cuidado que esse livro realmente esteja liberado, seja gratuito. Você pode mandar para os alunos para que eles leiam. Não é tão confortável ler um livro pelo celular, mas dependendo da necessidade, do tempo que tem, ou até do tamanho desse livro, é possível sim. Eu já fiz 2 propostas de leitura para os alunos, e vou falar para vocês que a grande maioria deles conseguiu ler e conseguiu participar sem problemas. Bom, e aí, pessoal, para finalizar essa apresentação aqui, criatividade sempre, né? Mais do que nunca a gente precisa se adaptar às situações, é o que eu falei, ou a gente senta e chora, ou a gente encara e faz o melhor que a gente pode. Né? Eu resolvi fazer o melhor que a gente podia, nós tivemos que fazer uma virada, na verdade, nós ficamos sabendo que temos que parar na segunda-feira, foi a última aula, na outra segunda a gente já estava com a aula rodando. Né? E aí a gente tem que buscar formas diferentes de fazer com que os alunos interajam, e esse realmente é o maior desafio, porque tem uma tendência muito grande para que eles parem de assistir às aulas, que eles não venham, que eles não interajam, e aí a gente tem que inovar, tem que surpreender. Pessoal, eu fico viajando nas coisas aqui, viajando na maneira de falar, de criar coisas para que eles possam interagir. Outro dia também, vocês viram aquela foto que eu mostrei de entrega de trabalho, outro dia eu estava aqui num sábado à noite pensando,
poxa, como eu vi que a entrega de trabalho estava muito pequena, e aí eu apaguei as luzes aqui da sala, peguei uma vela e coloquei um capuz e gravei um vídeo falando com a voz mais quieta, que olha, o seu trabalho tem que ser entregue até amanhã à noite, como uma brincadeira, né? E aí enviei no WhatsApp para eles, no meu celular, na mesma hora enviei no WhatsApp, e aí foi legal, porque eles riram muito, interagiram, e mais do que isso, o que eu precisava, entregaram um trabalho. Aí entra a questão do surpreender também, né? De sempre fazer alguma coisa que eles não estão esperando, porque isso os motiva a estar esperando alguma coisa diferente, a participar e não sumirem, né? Participarem das aulas. Eu vou, pessoal, só colocar agora, já para ir para a minha parte final aqui, vou até descompartilhar a minha tela aqui. Deixa eu descompartilhar. E aí eu já vou passar para o Vinícius. Então, eu falei aqui de tudo que nós utilizamos, né, as ferramentas que nós usamos, e agora eu queria compartilhar com você como é que foi essa experiência minha de mudar, né, do presencial para o online. E volto a falar, mesmo o mundo EAD não sendo, já sendo um mundo que eu conhecia, foi um grande desafio, sim. Né? Primeiro, adaptar essas aulas online. No começo, pessoal, é muito estranho, parece que você está falando para as paredes, porque você não sabe se os alunos estão ouvindo do outro lado. É como aqui, né? Eu estou falando, mas, na verdade, eu não sei se vocês estão ouvindo, como estão recebendo, né? Então, chega uma hora que você fica meio assim, poxa, será que está chegando? Será que eu estou fazendo? E aí entra a questão da interatividade, da gente fazer com que os alunos participem durante a aula. Imprevistos acontecem, pessoal. Mais de uma vez, a internet caiu, o notebook resolveu de uma hora para outra, sempre na hora que a gente precisa. A aula começava às 19 horas, a gente vai iniciar a aula, o notebook resolve reiniciar. Olha que maravilha, né? Semana passada, o notebook resolveu iniciar, aí eu fui para o celular para falar com os alunos, o celular também travou. Então, imprevistos acontecem, né? Quando a gente está falando, a Camila comentou isso no começo, quando a gente está presencialmente, a gente tem mais controle da situação. Pela internet, às vezes, nem tanto, né? Então, a questão das perguntas, no começo, eu fazia perguntas e os alunos, os mesmos alunos participavam sempre. Na sala de aula é assim também, né? Aí eu falava, poxa, como que eu vou resolver isso? Eu pergunto, é sempre os mesmos alunos que abrem o microfone e respondem. Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu peço para os alunos, me fala um número aí de 1 a 40, que é o número de participantes, por exemplo, que está em sala de aula. Aí o aluno fala lá, número 20. Aí eu pego na lista de alunos que estão participando, o aluno que participa menos. E aí eu escolho ele e peço para ele interagir. Né? Até hoje os alunos acham que realmente estou sorteando os alunos, mas não. Eu pego o aluno que participa menos. Né? E aí, claro, se o aluno não quiser participar, tudo bem. Mas dessa forma, eu faço com que a participação seja mais igual. E a gente se surpreende, alunos que às vezes não participavam presencialmente, pela aula online participam bastante. Né? Então, quando eu comecei a fazer isso, eu vi que os alunos participavam muito mais. Uma outra coisa enviar vídeos, fotos, né, eu já falei, lista de transmissão. No começo eu tinha um grupo de WhatsApp com os alunos, e aí era um problema grande, porque eu mandava uma informação, todo mundo respondia, e aí alguns alunos que trabalhavam, chegavam à noite, eles iam olhar o WhatsApp, tinha 400 mensagens. Aí eles não acompanhavam e não tinha como. Aí o que eu fiz, eu criei o que a gente tem no WhatsApp, lista de transmissão. Então, eu tenho que mandar alguma informação, um conteúdo, eu envio pela lista de transmissão. Quando eles interagem, só chega no meu WhatsApp, não chega no WhatsApp de todo mundo. Isso faz com que todos os alunos possam ver todas as mensagens. Quando eu fiz isso também, resolveu a minha vida de certa forma. O grupo de WhatsApp, todos os alunos, estava difícil. Outra coisa que eu faço é desafiar os alunos o tempo todo, né, com projetos para que eles façam uma apresentação online. É muito legal, né? Se pessoalmente já é um desafio, online é um desafio maior, né, para eles apresentarem. Mas é um mundo que provavelmente a gente vai viver cada vez mais daqui para frente como profissionais em qualquer área. Então, estou sempre desafiando os alunos, né, trazendo convidados e... Deixa eu ver se mais alguma coisa eu esqueci. E assim, pessoal, claro que no começo é um susto mesmo. Nós estamos há mais ou menos 2 meses aí, né, com as aulas online. E eu vou falar para vocês que eu peguei o ritmo. A coisa realmente engrenou umas 3 semanas depois que a gente tinha começado.
Até umas 3 semanas eu testei várias coisas, algumas funcionavam, outras não. Hoje eu fico muito tranquilo. Deu o início da aula, os alunos já entram, participam, eles já sabem como são as atividades e a gente não tem muito problema. Mas é um caminho que a gente tem que fazer, testando as ferramentas, se adaptando a cada uma, a qual você se adapta melhor. E tem jeito sim, a gente consegue, tá certo? Eu queria aproveitar, então, agradecer a oportunidade aqui, já ir me despedindo. É muito legal poder estar aqui, né, falar com vocês, trazer a experiência que a gente teve nesse tempo, que a gente passou, e eu espero realmente que, de alguma forma, eu tenha contribuído aí para que vocês possam ter alguns insights, algumas ideias, e possam usar algumas ferramentas dessa, né, e terminar dizendo, é possível sim, pessoal, a gente assusta, mas a gente consegue. Tá certo, Vinícius? Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Ô, Wagner, muito obrigado, viu, pela contribuição aí, pela riqueza, né, do compartilhamento das informações. Pessoal, acreditem ou não, né, o Wagner utilizou todas essas ferramentas aí, e nesse espaço curto de tempo, né, curto de 2 meses que a gente está aí à distância, né, o Wagner, e assim, nem todas as ferramentas que o Wagner apresentou aqui, ele já sabia, algumas ele já conhecia, mas a prática que trouxe um grande aprendizado, né, para o professor Wagner. Eu falo isso porque nós trabalhamos juntos na mesma equipe, né, e eu venho acompanhando todo esse processo. Eu agradeço aí a generosidade do professor Wagner, que compartilhou conosco toda essa experiência que teve à distância, né? E, pessoal, eu deixo um desafio para vocês que estão assistindo essa live, essa webconferência, de refletir sobre o que foi apresentado, né? Vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta? Por exemplo, né, o professor Wagner falou sobre a questão da lista de distribuição pelo WhatsApp, né? Eu fiquei curioso, depois eu vou querer saber como é que faz. Oi. Ô, Vinícius, só uma coisa que eu falar. Esqueci. O Douglas tinha pedido para ele colocar novamente o número do WhatsApp, que às vezes o pessoal esqueceu. Para colocar só novamente, se o pessoal quiser fazer uma pergunta. Mas legal, acho que você bacana. Pode então, falando, faz o seguinte, põe na tela o número do WhatsApp e depois me coloca ali, né, no cantinho, porque talvez algumas pessoas não tenham isso. Legal, né? Bacana, pessoal. Então, espero que vocês estejam vendo aí a minha tela pequenininha aqui no canto direito e o número do WhatsApp para dúvidas, né? Que é o 12 99705 4494, né? 12 99705 4494, tá? Então mandem perguntas, por exemplo, e nós, assim, nós temos, né, pessoal, não só esse encontro, mas nós teremos outros encontros e nós pretendemos trazer conteúdos que sejam interessantes para vocês, educadores da rede municipal de ensino, né, e em todas as instâncias, né. Então eu vim com o Wagner aqui para compartilhar também a minha experiência como coordenador, né. Eu sei que tem coordenadores das creches, das escolas que estão aqui também nos assistindo, né, para falar um pouco desse ponto de vista da coordenação de equipe à distância, né. Para mim não foi fácil, não foi nada fácil porque não tinha essa experiência, né. Coordeno a equipe há 2 anos já, presencialmente, todos os dias, chegando lá, batendo ponto na entrada e na saída, vendo todo mundo, e nesse momento à distância, né, pessoal, eu acho que algumas palavras, alguns conceitos, eles têm que vir à tona, assim, eles têm que estar presentes de uma forma mais intensa, né. Um deles é justamente, pessoal, uma das palavras que vocês mais citaram naquela nuvem de palavras que o Wagner proporcionou ali através do Mentimeter, que é justamente a interação, né? Essa interação, ela tem que continuar a ser realizada à distância. Então, como fazer com que a sua equipe interaja? Ou então, transpor para a sala de aula? Como fazer com que os alunos interajam na atividade, né? Eu acho que isso, né, requer alguns olhares, né? O primeiro é olhar para a equipe, né? Então eu olho para a minha equipe e eu tento identificar quem são as pessoas que estão ali, né? Ou para a sala de aula, quem são os alunos que eu tenho, como que eles são? São mais agitados, né? O que eles precisam? De coisas mais agitadas? São pessoas mais tranquilas? Então as propostas, as conversas, as interações tem que ser também um nível mais tranquilo, né? Identificar também algumas pessoas que estão precisando de um atendimento
individual, de um olhar mais próximo, né, conversar com essas pessoas, assim como alguns professores que conversam com os alunos que não estão participando tanto. Então, através do WhatsApp, mandar uma mensagem direta para o aluno, perguntando o que está acontecendo, posso te ajudar, se colocar à disposição para que tenha essa interação, né? A interação é uma via de mão dupla, né? Então você precisa mostrar um caminho para aquela pessoa poder caminhar, né? E nem sempre o caminho é a gente que vai ditar, né? Nem sempre a gente é que vai dar o tom, né? Vai fazer a trilha. Às vezes a gente tem que olhar para o outro e tentar ver qual que é o caminho que o outro consegue fazer, né? Então eu falo de uma forma simbólica, mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa na minha equipe que está passando por algumas dificuldades pessoais, familiares, é importante que eu crie um momento para que, se aquela pessoa quiser vir conversar comigo, para desabafar, para pedir um conselho, enfim, eu tenho que me colocar à disposição. Eu penso que isso faz parte do papel do gestor, né? Porque algumas questões pessoais acabam interferindo na vida profissional. E não é resolver o problema da pessoa, né? Acho que só de ouvir, só de a gente poder falar para as pessoas o que está acontecendo, principalmente para os nossos gestores, isso já nos traz um alívio e ajuda a fortalecer o vínculo, né? Então, será que o nosso aluno que não está participando da aula, ele também não está passando por uma dificuldade em casa, né? Nós temos algumas pessoas que ficaram desempregadas depois dessa pandemia, depois do isolamento, né? Perderam seus empregos, né? Nossa cidade é uma cidade turística que vive do turismo, da hotelaria, da hospitalidade, né? Então, será que algumas pessoas, alguns alunos não estão com os familiares desempregados, passando dificuldade? Então, às vezes, só daquele aluno se abrir, conversar com o professor, com o coordenador, isso já possibilita que tenha um caminho aí, né? Um caminho, um vínculo importante através da escola, né? Então, a gente busca isso também no Senac, né? Conversar com algumas pessoas que a gente identifica que estão precisando, né? Então é importante ter esse olhar humano e esse acompanhamento, assim, bem de perto, assim, se aproximar dos alunos, né? Não só jogar a proposta e falar assim, pô, não participam, né? Não, mas vamos tentar diversificar também, né? Vocês veem só o professor Wagner, né? Tira fotos, faz vídeos engraçados, assim, né? E que os alunos gostam, então eles passam a ver também o professor como uma pessoa divertida, né? Uma pessoa que pode ser acolhedor, né? E aí eles acabam se aproximando mais, né? Então eu penso que isso, pessoal, é o caminho, né? É o caminho da comunicação, envolve um contato mais próximo, um contato emocional, uma abertura e uma disponibilidade, né? Nós temos um papel muito bonito na nossa vida, que é educar pessoas, né? E é uma grande responsabilidade educar pessoas, participar da vida, do processo de educação dessas pessoas, né? E eu acho que essa responsabilidade, ela vem com um caráter, assim, muito humano, não tão técnico, mas muito humano, muito de acolher as pessoas, né? Acolher os alunos, acolher a equipe que a gente tem, para que a gente se aproxime cada vez mais, né? Que a gente fique um time mais unido, né? Uma equipe mais unida, ou uma turma mais unida, né? Quanto mais próximos a gente tiver, mais fácil os processos ficam, né? E acho que vale a pena também a gente compartilhar experiências e pedir ajuda para as pessoas que sabem fazer algumas coisas que a gente não sabe, né? Então, se a gente sabe, por que não compartilhar com os outros, né? Conhecimento sobre um aplicativo, uma ferramenta, uma dica, e, por outro lado, procurar ajuda das pessoas que também sabem, né? Mexer em alguma ferramenta, e a gente aqui se coloca à disposição para isso, né? Através desse número de WhatsApp, né? Vocês podem mandar as informações, as dúvidas que vocês tenham, as dicas também, né? Se tiverem algumas sugestões de próximas atividades para a gente realizar, seria bem interessante, né? Então a gente pode também estreitar essa relação, né, pessoal? Porque também tem uma outra questão, quando a gente fala do Senac, né, do Centro Universitário Senac Campos do Jordão, né? Muitas pessoas falam, nossa, mas o Senac talvez não seja para mim, né? É um lugar onde tem cursos caros de gastronomia, né? Temos sim, né? Temos uns cursos de alta qualidade, né? Mas temos também os cursos do programa Senac de gratuidade, que é onde basicamente nós, o Wagner e eu, trabalhamos, né, com o PSG, que envolve 90% dos nossos alunos, né? Nós temos 90% de alunos do programa Senac de gratuidade. Então, são alunos que vêm da rede municipal de ensino, depois da rede estadual de ensino pública, né, para fazer os cursos com a gente pelo Senac, né? Que tem também dificuldades na interação online, com as ferramentas,
com os aplicativos, com os aparelhos, né? Não tem o notebook, aí acaba tendo um celular, acesso à internet, e aí cabe a gente buscar as possibilidades para poder fazer com que esse aluno aprenda à distância, né? E o professor, né, ele tem que investir em conhecimento, ele tem que continuar a se desenvolver, né? A gente não pode parar, né? Tem uma frase da poeta Cora Coralina, né, que diz que todo trabalho a ser feito merece ser bem feito, né? Então, se a gente pensar que todo trabalho, toda atividade que deve ser feita, ela merece ser bem feita, bem desenvolvida, né? Isso requer um estudo, um aprimoramento, uma dedicação das pessoas. E nós, educadores, a gente tem que entrar nessa onda online que veio para ficar, né? E eu fico lembrando aqui, estava lembrando no começo da apresentação, né? Se antes a gente reclamava que os alunos estavam mexendo no celular, ali interagidos com a tecnologia em sala de aula, hoje em dia não tem mais jeito, né? É até bom que esses alunos saibam mesmo mexer no celular, nas ferramentas tecnológicas, porque esse é o caminho que a gente vai seguir, né? É o caminho que a gente vai continuar, provavelmente até depois que a gente voltar nas atividades à distância, né? E por que não usar o celular para aprender, né? Então, uma proposta que a gente pode refletir aí nos próximos encontros, tá bom, pessoal? Então, por favor, mandem as mensagens, as dúvidas, as sugestões pelo WhatsApp, né? Para que a gente consiga pensar em novos temas que possam fazer com que as pessoas aprendam cada vez mais, tá bom? Nós temos também, pessoal, uma pesquisa, né, que nós elaboramos para que vocês preencham e mandem para a gente em relação aos próximos temas que a gente pode ter, tá? Nós podemos mandar essa pesquisa para vocês pelo WhatsApp, né? Eu vou encaminhar para a Marta, secretária de Educação, ela pode mandar para os coordenadores das escolas, que encaminham para os professores, tá? Que a gente quer saber quais são os temas e atividades que vocês gostariam que a gente apresentasse aqui. Se quiserem, a gente pode se aprofundar em algumas ferramentas, por exemplo, como o WhatsApp, como o Google Meets, né, que é de reuniões. A gente pode falar também sobre outras estratégias que foram apresentadas, né, sobre edição de vídeo, se for o caso. A gente pode falar um pouco mais sobre o YouTube, sobre as lives, enfim, sobre ferramentas de formulários, né, como o professor Wagner apresentou, tem um formulário que é como se fosse um teste, uma avaliação, pode ser colocada no lugar de uma prova, né, para que os alunos consigam responder ali através de seus próprios celulares, tá bom? Então, nós temos aqui tem uma arte feita, o pessoal do suporte consegue colocar? Quer que eu compartilhe a tela? Acho que eu vou colocar, Vini. Você coloca, por favor, Douglas? Claro. Já posso começar trazendo aí as perguntas? Sim, temos perguntas? Que bacana. Temos sim. Temos perguntas e temos comentários, tá? Então, a senhora Simone, diretora de Educação Infantil, disse que adorou participar, que foi um momento de acolhimento, que foi muito bom, tá? Temos uma pergunta, Vinícius, da senhora Flávia. Ela ficou curiosa e gostaria de saber como funciona essa lista de transmissão do WhatsApp. Bacana. Bom, aí já é com o professor Wagner. Eu quero agradecer primeiro, né, a contribuição, né, da Simone e da Flávia. Obrigado por terem participado e mandado mensagem para a gente, viu? Foi um prazer. Vamos lá, Wagner, com você. Legal, vamos lá. Então é o seguinte, lá no WhatsApp, você vai achar lá, quando você estiver aberto, se você clica lá, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, né, até para não tomar muito tempo, mas você acha lá nos 3 pontinhos, eu estou aqui no celular, né, eu vou explicando pelo meu celular. E aí eu vou lá nos 3 pontinhos e vai aparecer aqui, ó, nova transmissão, né, nova lista de transmissão. Aí você dá um nome para essa lista e você inclui as pessoas que você quiser. Né? Você já tem que ter essas pessoas no contato do seu telefone. E aí, como funciona essa lista de transmissão? Quando você manda para essas pessoas, chega para cada um separadamente, chega no celular, parece que você mandou diretamente para ela, só para ela. Então, ela responde como você estivesse mandando uma imagem, uma mensagem. A grande vantagem é que, ao mesmo tempo, você manda para várias pessoas. E o problema do grupo é que no grupo todo mundo pode postar alguma coisa. E aí as pessoas ficam postando um monte de coisa, fica lá 400 mensagens no grupo. Na lista de transmissão, não. Quando ela responde, chega só para você, no seu WhatsApp.
Então, eles não conseguem responder pela lista de transmissão, só você envia para aquelas pessoas. E é muito simples, você clica lá nos 3 pontinhos que eu falei, nova transmissão. Aí, nova transmissão, você vai colocar um nome e vai colocar as pessoas que você quer dentro dessa lista. Simples assim. Não sei, Vinícius, se foi muito simples ou se... Não, bacana, ô Wagner. Pelo menos eu também não sabia como fazer, mas deu para imaginar, né? Parece que é como um grupo onde só o professor manda as informações e os alunos não conseguem retornar, eles só conseguem ler, né? Visualizar as informações, não é? Eles retornam, só que quando eles retornam, só chega no seu WhatsApp, não chega no de todo mundo. Ah, bacana. Então eles conseguem retornar, mas só vai para o professor, né? Então o professor manda a informação para todo mundo, mas o aluno manda só para o professor. Muito legal, como se você hein? estivesse mandando uma mensagem direto para alguém, porque ele responde para você. Isso facilitou a vida quando eu fiz isso, você não imagina, porque no grupo realmente fica difícil. 40 alunos adolescentes, às vezes, sei lá, a idade ou mesmo menor, mandando mensagem o dia inteiro, Deus nos acuda. É verdade. Bacana. Não, bacana. Professora Flávia, espero que tenha ajudado na orientação. Se tiver mais alguma dúvida, fique à vontade, tá bom? Douglas. Vini, não temos mais dúvidas. Já recebi algumas sugestões de tema também para a próxima atividade pelo WhatsApp e estou encaminhando para a Marta agora o link também para distribuir para todo mundo, esse que está aparecendo na tela. Então, a Marta também vai encaminhar para o pessoal aí. Bacana, Douglas. Obrigado, viu? É legal que você já vai encaminhar as informações, pessoal. Nós fizemos aqui um link curtinho, né? Que é o bit.ly/2trxdly, né? Lembrando, pessoal, que as letras maiúsculas têm que ser maiúsculas, tá? Eu sei porque eu fiz o teste aqui, né? Digitei tudo em minúsculo, não entrou. Então, o T, X e o Y tem que colocar em maiúsculo, mas fiquem tranquilos porque a gente vai encaminhar esse link curto para vocês, né? E é uma pesquisa muito importante para a gente, pessoal, sobre novos temas que a gente pode aqui desenvolver nessas lives, tá bom? Seria muito interessante porque a gente quer trazer conteúdos que tenham a ver com a realidade, as necessidades que os educadores da rede municipal de ensino estão passando. E tem uma coisa que eu acredito muito também, né, que é uma boa forma de aprendizado para nós que estamos aqui apresentando, né? Fortalece, né, mais ainda o aprendizado que a gente tem em relação às ferramentas, nos obriga a aprender cada vez mais, né, professor Wagner? Certeza. Então, é muito interessante, assim, a gente ter essas propostas das palestras, tá? A ideia é que seja todas as quintas-feiras, então, assim, já deixe, por favor, marcado na agenda de vocês. Toda quinta a gente vai estar aqui, enquanto perdurar esse momento, né, que a gente está aqui com as atividades à distância, né, e se for um sucesso, se bombar mesmo, cada vez mais, mesmo quando a gente voltar para presencial, a gente pode dar continuidade a essas palestras, essas orientações, essas interações à distância, tá bom? Então, fica aí o nosso convite para que vocês contribuam através do WhatsApp ou através do link que está mostrando aí na tela. Tem até um QR Code, né, que a gente coloca o celular ali através do aplicativo, ele lê o QR Code e já manda direto para o formulário do Google, tá? Lembrando, pessoal, que esse é um formulário que ele é anônimo, né? Ou seja, você coloca ali a sua sugestão, sua opinião e não coloca o seu nome, tá bom? Não tem necessidade, nem tem um campo nome, nada disso, né? A gente só quer saber as informações das pessoas em relação aos temas que a gente pode trabalhar, tá bom? Professor Wagner, já fez já o seu agradecimento, né? Eu acho que a gente já pode também encerrando a atividade. Eu fico feliz, nós tivemos mais de 60 participantes, pelo que a gente contou aqui por cima, né, nessa webconference, muito bacana, né? Eu agradeço aí a presença, a paciência de todos vocês nesse período, né, que assim, para a gente é uma grande honra poder contribuir com educadores que estão no seu processo aí de desenvolvimento das aulas à distância, assim, sabe, isso é muito, muito gratificante, é uma grande alegria para a gente ter essa oportunidade, uma honra, né. Agradeço mais uma vez a Marta Esteves, nossa secretária de Educação, sempre parceira de muitos anos aí com o SENAC, com o Centro Universitário SENAC Campos Jordão.
encerro aqui essa atividade em nome da Camila Moraes, que é diretora do Centro Universitário Senac Campos Jordão, né? Agradecendo a presença e a participação de todos. Obrigado, meu colega professor Wagner, agradeço também todos que estão aqui no apoio, então o Douglas, o Gabriel do Alíbio, o Tobias, né, parceiros que ajudaram a gente construir essa atividade, e todas as pessoas envolvidas também nessa proposta, tá bom? Então, obrigado a todos aí, né, agradeço pela participação, fiquem em casa, fiquem bem, um grande abraço, até o próximo encontro, quinta-feira que vem, hein? Vamos dar continuidade a esse tema, tá bom? De boas práticas para atividades à distância. Em breve a gente manda o folder com as informações e o link para vocês acessarem, tá bom? Obrigado, até mais.